Há momentos em que a vida parece envolta por uma neblina densa, não é? Como se por mais que tentássemos enxergar adiante, o horizonte permanecesse encoberto, carregando a incerteza de cada passo que damos. Nessas horas, o coração se inquieta, a mente se enche de perguntas e uma sensação de vulnerabilidade toma conta. Quem nunca se sentiu assim, como se estivesse caminhando em terreno desconhecido, sem saber o que o futuro reserva? A verdade é que, em algum momento, todos enfrentamos esse tipo de dúvida. Seja diante de uma decisão importante, um desafio inesperado, ou mesmo quando nossos planos parecem não sair como imaginamos. A incerteza nos desafia porque expõe nossa incapacidade de controlar tudo ao nosso redor. E é exatamente nesse cenário que algo mais profundo é despertado em nós. A necessidade de confiar em algo maior, algo que nos sustente quando tudo parece instável. Talvez, nesse instante, você esteja enfrentando um momento assim. Pode ser que uma porta tenha se fechado, que as respostas ainda não tenham chegado, ou que o medo do desconhecido esteja roubando sua paz. Mas acredite, não há tempestade tão forte que não possa ser enfrentada com fé. E é justamente nas Escrituras que encontramos âncoras que fortalecem o coração e trazem a certeza de que Deus está conosco, mesmo quando tudo parece incerto. As palavras da Bíblia são como luzes acesas no meio da escuridão. Cada versículo carrega uma promessa, um alívio, uma lembrança de que não estamos sozinhos. E é nesse acolhimento divino que descobrimos forças para continuar, mesmo sem saber o que está adiante. Você já parou para pensar como essas palavras têm o poder de transformar nossa perspectiva? Não importa o tamanho da incerteza que você enfrenta, Deus tem algo especial para dizer ao seu coração. Porque no meio da incerteza, a fé nos ergue e nos lembra que nunca caminhamos sozinhos. A incerteza é uma visitante inesperada, que muitas vezes chega sem aviso, interrompendo nossa rotina e colocando em xeque tudo aquilo que acreditávamos estar sob controle. É como uma tempestade que encobre o céu em um dia que parecia ensolarado, trazendo consigo a dúvida e o medo. E não importa o quão forte ou seguro alguém se sinta, diante do desconhecido, todos nós, em algum momento, somos desafiados a lidar com essa sensação que escapa ao nosso controle. Algumas dessas incertezas são pequenas, mas o suficiente para nos causar desconforto. Um resultado que ainda não chegou, uma resposta que não veio, um plano que insiste em não sair do papel. Outras, no entanto, têm o peso de transformar nossas vidas por completo. Como lidar com uma porta que se fecha quando parecia ser a única saída? Ou com as perguntas que não encontram respostas nos momentos de dor? No meio desse turbilhão, é fácil sentir-se perdido. A sensação de que a vida está fora de nosso alcance muitas vezes nos leva a questionar até mesmo quem somos e qual é o propósito de tudo isso. Mas é exatamente nesses momentos que uma verdade fundamental precisa ser lembrada. A incerteza nunca foi um sinal de abandono. Pelo contrário, ela é, muitas vezes, um convite divino para enxergarmos além do que está diante dos nossos olhos. Deus, em sua infinita sabedoria, nos permite passar por períodos de dúvida, não para nos afastar, mas para nos ensinar a confiar. A fé nasce justamente na tensão entre o que vemos e o que ainda não podemos enxergar. Hebreus, capítulo 11, versículo 1, descreve isso de forma tão clara. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Não é incrível perceber que mesmo na ausência de respostas, podemos encontrar uma base sólida para continuar? E não se trata de ignorar o desconforto ou fingir que as dúvidas não existem. Deus nos convida a apresentar nossas inquietações a Ele, a levar nossas incertezas em oração, acreditando que Ele cuida de nós. Pedro, em sua primeira carta, capítulo 5, versículo 7, nos lembra: lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês.
Essas palavras nos chamam a um ato de entrega, algo que exige coragem, mas traz paz. É natural que desejemos clareza e segurança imediata, mas a caminhada da fé nos ensina que a verdadeira segurança não está em saber o que vem pela frente, mas em confiar que Deus já está lá. Ele conhece o amanhã, mesmo quando tudo ao nosso redor parece um grande ponto de interrogação. É como um pai segurando a mão de seu filho no escuro. O filho não precisa enxergar o caminho, apenas confiar em quem o conduz. Então, quando nos encontramos diante do desconhecido, não é o momento de recuar ou se desesperar. É a oportunidade de buscar a presença de Deus com ainda mais intensidade, permitindo que Ele nos revele não apenas o caminho, mas também quem somos nele. Porque, no fundo, a incerteza tem o poder de nos levar de volta àquele que nunca muda. Há um poder inquestionável na palavra de Deus. Em meio às incertezas da vida, os versículos bíblicos atuam como um bálsamo para as almas inquietas e um farol que ilumina os caminhos mais escuros. Cada passagem foi escrita para nos lembrar de que, independentemente da intensidade das tempestades que enfrentamos, há uma rocha firme onde podemos nos apoiar. Essas palavras transcendem o tempo e o espaço, tocando diretamente o coração daqueles que buscam consolo e força. Um dos versículos mais reconfortantes em tempos de dúvida está em Isaías, capítulo 41, versículo 10. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Essa promessa nos lembra que mesmo quando o medo tenta tomar conta, Deus não nos deixa sozinhos. Ele nos oferece ajuda, força e a garantia de sua presença constante. Outro versículo que carrega uma profundidade incrível está em Salmos, capítulo 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Esse trecho não apenas declara que Deus está por perto, mas enfatiza que Ele é um abrigo seguro. Quando tudo ao redor parece desmoronar, podemos encontrar refúgio nele. Não há problema ou incerteza que seja grande demais para o Criador do universo. No Novo Testamento, em Romanos, capítulo 8, versículo 28, lemos: Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Este é um versículo que desafia nossa perspectiva. Mesmo nas circunstâncias mais confusas e dolorosas, Deus está trabalhando. Ele transforma as dificuldades em algo que contribui para o nosso bem, mesmo que no momento não possamos compreender. Filipenses, capítulo 4, versículo 6, nos faz um convite. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. A ansiedade é uma reação comum à incerteza, mas Deus nos chama a descansar nele. Quando entregamos nossas preocupações em oração, experimentamos uma paz que o mundo não pode oferecer, algo que acalma a mente e fortalece o espírito. Também encontramos em Josué, capítulo 1, versículo 9, uma exortação poderosa. Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Essas palavras foram ditas a Josué enquanto ele enfrentava um grande desafio, mas permanecem vivas para nós hoje. Elas nos lembram de que a coragem não nasce da ausência de medo, mas da certeza de que Deus está conosco em cada passo. Finalmente, há um chamado especial em Mateus, capítulo 11, versículos 28 ao 30. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Estas palavras de Jesus nos convidam a levar nossos fardos a Ele, encontrando alívio e descanso.
Não importa o quão pesado seja o que carregamos, Ele está disposto a nos aliviar. Esses versículos não são apenas palavras em uma página. Eles carregam a essência do cuidado de Deus por nós. Cada um é como uma mão estendida, um lembrete de que a fé não é sobre ter todas as respostas, mas sobre confiar naquele que as possui. Imagine uma mulher chamada Ana. Ela vivia um momento de absoluta incerteza, quando sua saúde foi colocada à prova por uma doença rara e inesperada. Os médicos eram cautelosos, os diagnósticos não eram claros e as respostas pareciam nunca chegar. Em meio à tempestade de dúvidas, Ana se sentiu perdida, como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. Mas, ao invés de se entregar ao desespero, ela buscou refúgio na palavra de Deus. Ana relembrou um versículo que sua avó costumava repetir: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Essas palavras se tornaram sua âncora. Em cada dia difícil, ao enfrentar exames e incertezas, ela meditava nesse ensinamento, entregando a Deus o controle que ela já não tinha. Certo dia, ao sair de mais uma consulta sem respostas definitivas, Ana decidiu parar em um parque próximo ao hospital. Sentou-se sob uma árvore e abriu sua Bíblia. Sem saber por onde começar, ela pediu a Deus que falasse ao seu coração. Seus olhos pousaram em Isaías, capítulo 40, versículo 31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Essas palavras pareciam feitas para ela, e naquele instante algo mudou. Ana não encontrou uma cura milagrosa naquele dia, mas encontrou a força que precisava para continuar. Sua perspectiva mudou. A incerteza ainda estava presente, mas ela começou a enxergá-la como uma oportunidade de depender completamente de Deus. Passo a passo, ela sentiu suas forças renovadas, como a águia que aprende a voar novamente após um longo período de repouso. O tempo passou, e embora sua saúde continuasse desafiadora, Ana percebeu que havia se tornado uma pessoa mais forte, não por causa de suas próprias habilidades, mas porque aprendeu a descansar na providência divina. Ela começou a compartilhar sua história com outras pessoas, mostrando como a fé em Deus pode transformar as circunstâncias mais difíceis em momentos de crescimento espiritual. A história de Ana reflete o que muitos de nós vivemos, tempos em que tudo parece fora do lugar, mas que nos oferecem uma oportunidade única de nos aproximarmos de Deus. É nos momentos de incerteza que descobrimos o quanto podemos confiar naquele que nunca nos abandona. A cada novo desafio, Ana reafirmava a promessa de Deus em Salmos, capítulo 55, versículo 22. Entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Assim como Ana, todos nós somos convidados a olhar para a incerteza não como um sinal de fracasso ou abandono, mas como uma chance de experimentar o cuidado de Deus em sua forma mais íntima e transformadora. A incerteza, por mais desafiadora que seja, tem o potencial de ser uma ponte para uma fé mais profunda. Quando tudo parece fora de controle, somos levados a reconhecer que há um Deus soberano que controla todas as coisas. Essa rendição não é um ato de fraqueza, mas uma demonstração de confiança naquilo que vai além da nossa compreensão. É um momento de lembrar que o mesmo Deus que sustenta o universo também sustenta cada um de nós. Em tempos de dúvida, a oração se torna uma ferramenta indispensável, não porque Deus precise ser convencido a agir, mas porque nos conectamos a Ele de uma maneira mais íntima. Ao derramarmos nossos corações em oração, somos preenchidos por uma paz que transcende todo o entendimento. É o que Filipenses capítulo 4, versículo 7 nos ensina.
E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Outro aspecto importante é aprender a silenciar o barulho ao nosso redor. Muitas vezes, as vozes da preocupação e do medo falam mais alto do que a voz de Deus. Porém, ao abrir espaço para o silêncio e a meditação na palavra, encontramos clareza. É ali que Deus fala ao coração, trazendo consolo e direção. Salmos, capítulo 46, versículo 10, nos exorta: aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Esse silêncio intencional nos permite ouvir o sussurro do Criador em meio ao caos. A força espiritual também cresce à medida que aprendemos a confiar em Deus em meio às dificuldades. Não se trata de ignorar os problemas ou fingir que as dúvidas não existem, mas de enxergar cada obstáculo como uma oportunidade de crescer. Assim como o ouro é refinado pelo fogo, nossa fé é purificada nas adversidades. Tiago, capítulo 1, versículos 2 e 3, reforça: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Além disso, a gratidão se torna uma aliada poderosa nesse processo. É fácil focar no que falta ou no que está incerto, mas ao praticarmos a gratidão por aquilo que já temos, nosso coração se enche de esperança. Agradecer não significa negar as dificuldades, mas reconhecer as bênçãos que Deus já derramou em nossa vida. Essa atitude transforma a maneira como encaramos os desafios. Nos momentos mais difíceis, também é essencial lembrar que Deus trabalha no silêncio. Muitas vezes não conseguimos perceber o que Ele está fazendo, mas isso não significa que Ele está inativo. Assim como uma semente cresce sob a terra, longe dos nossos olhos, Deus está cultivando algo em nossas vidas, mesmo quando tudo parece parado. Romanos capítulo 8, versículo 25, nos encoraja: mas, se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Por fim, a incerteza nos chama a viver um dia de cada vez, confiando que Deus proverá o necessário para cada momento. Jesus nos lembrou disso em Mateus, capítulo 6, versículo 34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. A força espiritual cresce quando aprendemos a depender dele hoje, aqui e agora. Em cada incerteza que enfrentamos, Deus nos convida a lançar sobre Ele nossos fardos, a confiar que Ele ouve cada suspiro do nosso coração e a descansar na sua paz. É nesse espírito de entrega que nos aproximamos dele agora, não apenas como uma solução para nossos problemas, mas como um Pai amoroso que sempre cuida de nós. Este é um momento sagrado, onde abrimos espaço para a conexão mais pura e profunda entre nossa alma e o Criador. Respire fundo e permita que a agitação dos seus pensamentos comece a se aquietar. Feche os olhos, se puder, e imagine a presença de Deus ao seu lado, como um abrigo seguro em meio à tempestade. Traga à sua mente aquilo que tem causado inquietação, mas ao mesmo tempo, lembre-se de que o peso que você carrega não precisa ser suportado sozinho. Deus está aqui, pronto para segurar suas mãos e fortalecer seu coração. Talvez você tenha chegado até aqui com o coração sobrecarregado, ansioso pelas respostas que parecem nunca chegar. Este é o momento de deixar tudo isso aos pés do Senhor. Ele nos convida a uma entrega plena, onde podemos encontrar descanso e renovação. Não há pedido pequeno demais, nem preocupação grande demais. Deus, em sua infinita graça, ouve cada palavra que sai do nosso coração, mesmo aquelas que não conseguimos expressar. Permita-se confiar nesse cuidado divino agora. Lembre-se das promessas que a palavra nos dá, como em Mateus, capítulo 7, versículo 7. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Ao nos colocarmos em oração,
Estamos nos abrindo para que Deus faça em nossa vida aquilo que só Ele pode fazer. Este é um ato de fé, mas também de esperança. Enquanto nos preparamos para este momento de oração, deixe que sua alma se alinhe ao propósito de Deus. Entregue as dúvidas, os medos e as incertezas, acreditando que o Pai Celestial está cuidando de cada detalhe. A oração não muda apenas as circunstâncias, ela muda nosso coração, fortalecendo-nos para enfrentar o que vier com confiança e serenidade. Agora, com o coração mais tranquilo e aberto, vamos nos dirigir a Deus. Ele nos espera com os braços abertos, pronto para ouvir e agir. Juntos, unamos nossa fé e nossas vozes em oração, confiando que Ele já está trabalhando em nosso favor. Pai amado, nos achegamos à Tua presença com o coração humilde, sabendo que só em Ti encontramos refúgio e força. Diante das incertezas que tantas vezes nos cercam, pedimos que a Tua paz, que excede todo o entendimento, guarde a nossa mente e o nosso coração. Ajuda-nos a confiar plenamente em Ti, mesmo quando não conseguimos enxergar o próximo passo. Senhor, entregamos a Ti nossas dúvidas, nossos medos e todas as preocupações que têm tirado o nosso sono. Sabemos que Tu és o Deus que cuida de nós, que trabalha em silêncio, transformando todas as coisas para o nosso bem. Renova em nós a fé de que Tu estás no controle, mesmo quando tudo ao nosso redor parece incerto. Pai, ensina-nos a descansar na Tua vontade, a caminhar com coragem, sabendo que não estamos sozinhos. Fortalece nossa fé para que possamos enfrentar cada desafio com confiança em Tuas promessas. Lembramos da Tua palavra que diz que o Senhor nos segura com a Tua mão direita vitoriosa. Que possamos sentir essa mão nos sustentando agora. Senhor, pedimos também que a Tua sabedoria nos conduza em cada decisão que precisamos tomar, que a Tua luz ilumine nosso caminho, mostrando-nos a direção certa. Ajuda-nos a sermos gratos por tudo que já temos, mesmo enquanto aguardamos as respostas que buscamos. Que em cada dia possamos perceber as pequenas bênçãos que nos cercam. Por fim, Pai, pedimos que a Tua presença seja nosso conforto constante. Que ao enfrentarmos as incertezas da vida, possamos encontrar em Ti a segurança que o mundo não pode oferecer. Obrigado por ouvir nossa oração, por nos amar tão profundamente e por sempre estar conosco. Em nome de Jesus, Te agradecemos e louvamos. Amém. Que essa oração e as reflexões de hoje continuem ressoando no seu coração. Lembre-se de que, mesmo nos momentos de maior incerteza, Deus permanece ao seu lado, sustentando você com sua graça e amor infinito. Cada promessa da palavra dele é um lembrete de que a fé não é apenas uma resposta às dificuldades, mas também uma força que nos guia em direção à esperança. Se esta palavra fez sentido ao seu coração, considere compartilhar com alguém que também pode estar precisando de conforto e fortalecimento espiritual. Juntos, podemos espalhar a luz da palavra de Deus a mais pessoas. Aproveite para curtir e comentar aqui embaixo como esta mensagem falou com você. Sua interação faz toda a diferença. Que a paz de Deus esteja com você hoje e sempre. Continue firme na fé, confiando que Ele está no controle de todas as coisas. Nos vemos em breve. Um grande abraço.